E o Bolsonaro encerrou a campanha passando vergonha em Santos. Talvez o evento mais fracassado da campanha do Bolsonaro foi o último evento. Realmente, o Bolsonaro está murchando nas últimas semanas e isso ficou claríssimo com um evento que foi feito em Santos nessa quarta-feira. O Bolsonaro ele foi visitar o Instituto do Neymar. E aí, numa jogadinha, numa dobradinha com o Neymar gravou um vídeo falando que queria estar presente. O Neymar não falou, declaro voto no Bolsonaro, votem no Bolsonaro, eu te apoio, mas gravou um vídeo dizendo que queria estar ao lado do Bolsonaro, da Michelle e do Tarcísio quando eles visitaram justo o Instituto do Neymar. Isso é dobradinha, porque sabemos que o Neymar deve aí mais de 100 milhões de reais para a Receita Federal e que o pai do Neymar foi recebido diretamente pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes para ver como perdoar essa dívida. Então, por mais de 100 milhões de reais, é óbvio que o Neymar apoia. Olha, se o Bolsonaro fosse o demônio em pessoa, é capaz do cara apoiar, porque 100 milhões de reais, não sei se apoiaria o demônio em pessoa, mas tá aí, ó, o falso Messias, o demônio, é quem ele tá apoiando, né? Que coisa. Aí, o Bolsonaro fez uma motociata, mas olha, foi um fiasco total a motociata do Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro estava passando vergonha em Santos, ele estava extremamente abatido, estava extremamente irritado em Santos. Outro bolsonarista lá de Santos, aí não é o Neymar, que é o Milton Neves, passava vergonha e era cancelado, não só nas redes sociais, mas também pela grande mídia. Foi cancelado completamente o Milton Neves. Ficou sabendo disso? Se você não ficou, agora saberá. O Milton Neves, bolsonarista, machista, lixoso como todo bolsonarista, ele publicou um vídeo erotizando uma jogadora de futebol feminino. Ele colocou um vídeo, era um vídeo que aparece as costas da jogadora, né? Também aparece a mais para baixo, ela tava pulando assim e as partes dela ficavam balançando. Aí ele publicou aquele vídeo, vai falar, nossa, olha, ele publicou lá uma legenda, assim, ensinando que ela é muito sexy e tudo mais. Pô, isso vai contra tudo o que as esportistas de qualquer esporte feminino lutam. Assim, elas lutam contra isso, exatamente contra essa erotização das mulheres no esporte. Elas estão ali para competir, não estão para serem vistas como um objeto, como um pedaço de carne. Aí vai lá o bolsominion Milton Neves e faz isso, e pronto. Aí ele foi cancelado, teve matéria na Folha, no UOL, teve jornalistas de vários veículos da grande mídia escrevendo sobre como é um lixo esse tipo, e um baita de um desserviço esse tipo de postagem do bolsonarista Milton Neves em pleno 2022. Isso tudo no dia em que outro que ele adora puxar o saco, Neymar, declara aí apoio ao Bolsonaro. O Neymar serviu para ser utilizado por todos os candidatos a deputado, a senador e a todos os cargos possíveis do Bolsonaro, inclusive o próprio Bolsonaro, para ser usado como cabo eleitoral. O que teve de candidato bolsonarista que pegou o videozinho do Neymar falando sobre o Bolsonaro, colocou o próprio número ali e saiu jogando em rede social e ganhou milhares e milhares e milhares de compartilhamentos, alcançou centenas de milhares de pessoas, olha, são vários, não foi um ou dois não, foram todos. A cartilha do bolsonarismo, quarta, quinta e sexta-feira, é pegar o vídeo do Neymar, colocar o seu número e o seu nome ali e disseminar nas redes sociais que isso vai viralizar. É isso que fizeram os bolsonaristas. Só tem um problema pro Bolsonaro. É o que eu venho falando aqui, quando muita gente se empolga que artistas estão declarando apoio no Lula. É o seguinte, um artista ou um ídolo, seja artista da bola ou artista da música, ele declarar apoio a candidato político A, B ou C não traz voto algum. Eu falei isso quando a Anitta declarou apoio a Lula e muita gente se empolgou falando vai trazer milhões de votos a Lula. Eu falei, gente, não. Calma. Teve pesquisa nos Estados Unidos, teve um fenômeno em 2016 que praticamente toda a classe artística se declarou pró-Hillary Clinton e contra o Donald Trump. E aí pesquisas mostraram o seguinte, que 1% dos fãs dos artistas, essa é a média, 1% pensa em mudar o voto por conta da opinião do seu ídolo. 1%. 89% não afeta em absolutamente nada. E aí tem uma porcentagem que afeta um pouquinho. Quer dizer, 1% é muito pouco, mas muito pouco mesmo. Eu não consigo imaginar o cara que tá lá com a geladeira vazia, ele abre a geladeira dele, só tem água na geladeira do cara, só tem água e chá de boldo, que é água e folha. Aí ele olha aquilo e fala, nossa, mas o Neymar do alto da sua mansão em Paris acabou de declarar apoio, ele olha no celular assim, ó, acabou de declarar apoio pro Bolsonaro. Pô, não vou votar no Lula não, vou votar no Bolsonaro, pô. Neymar teve mais de 100 milhões de reais em impostos que não sabemos o que aconteceu com essa
com essa fortuna porque não sabemos qual foi o plano que o Bolsonaro e o Guedes fizeram para ajudá-lo. Aí ele criou um instituto. Eu vou falar, institutos pagam menos impostos. Ele criou lá o instituto dele. Aí, então agora ele não vai mais futuramente ficar devendo milhões, porque qualquer coisa as pessoas põem na conta do instituto. Aí ele vai lá, esse cara tá declarando apoio ao Bolsonaro. Eu não vou votar 13 não, eu vou votar no Bolsonaro. Você consegue imaginar alguém assim? Não acontece. Assim como seja a Anitta, seja qualquer outro artista. Os artistas declaram apoio a um político mais por obrigação. Não acredito que alguém que tem influência sobre muitas pessoas, que seja pessoa pública, tem obrigação, num momento desse, de falar: estou ao lado da democracia ou não estou. É isso. Não estamos numa eleição comum. Se fosse 2002, um artista tal não quer falar entre Lula e Serra, então não fala. Não quer falar. Em 2022, você tá aí com o fascismo, com um cara aí que matou, segundo estudos, 400 mil pessoas morreram pelo atraso na compra das vacinas. Você tá com esse cara contra o Lula. E aí você não se pronuncia, aí é ruim, né? Se pronunciar ao lado do Bolsonaro, pior ainda. Aí o Neymar foi lá e fez isso. Aí o evento do Bolsonaro, olha, ele visitou o instituto lá do Neymar, aí ele queria foto e tudo mais, muitos vídeos para viralizar. Não viralizou nada. No Twitter dos poucos bolsonaristas que publicaram o Bolsonaro lá, nada deu compartilhamento. Eu lembro, olha, claro que os robôs ajudam a impulsionar tudo mais, mas eu lembro, 2 anos atrás, mais ou menos, quando o Bolsonaro fazia alguma coisa assim, bem populista, vou visitar um lugar ali onde tem criança pobre, é raro ele fazer isso, mas quando fazia um lugar de um amigo, coisa assim, porque ele não vai num lugar sério, ele vai no lugar de algum amigo dele pra ter a jogadinha casada. Tá, olha, os vídeos do Bolsonaro davam 2, 3, 4, 5 mil compartilhamentos no Twitter. Se vê no Facebook, tinha lugar que dava 10, 15 mil compartilhamentos em algumas redes de deputados bolsonaristas, tudo mais. Agora, não dá. Aí o Bolsonaro foi lá no Instituto Neymar, não dava, não passa de 100, 150, falou: caramba, o alcance desse pessoal tá baixo. Mas não tá baixo, porque aí logo depois eles postam um vídeo do Neymar, aí dá 5, 6 mil. Só o do Neymar, que é o vídeo do Neymar falando, ele nem tá declarando apoio, mas só isso tava dando compartilhamento. O resto, nas últimas semanas, tá flopando tudo nas redes bolsonaristas, que é sobre o Bolsonaro diretamente. Eles só conseguem viralizar com ataques ao Alexandre de Moraes ou ao Lula. Qualquer coisa exaltando o Bolsonaro, flopa. Ou seja, flopar é a gíria moderninha para falar que foi um fracasso total. Aí, o Bolsonaro saiu na motociata. Eles fazem um vídeo que parece que tinha um mar de motos. Aí você vai ver o vídeo da motociata de cima, o Rovai, da revista Fórum, ele mora lá em Santos, na ponta da praia. Aí ele tirou uma foto da janela do apartamento dele. Aí você vê a motociata inteira do Bolsonaro, não dá 100 metros de motos. Numa rua pequena, uma rua estreita. Aí você fala: pô, peraí, você não consegue colocar 100 metros de motos passando? Tem vídeos de motociata pró-Lula, motociata assim, sem o Lula tá lá, no Nordeste, que tem, assim, 10 vezes mais motos, e assim, em cidades pequenas, tem 10 vezes mais motos do que o evento do Bolsonaro em Santos. Santos tem o quê? Mais de 600 mil habitantes. Aí fala: pô, um lugar com mais de 600 mil habitantes, mais de 600 mil eleitores, habitantes tem ainda mais. Você não consegue colocar ali 1.000, 2.000 motos? Não consegue. A única vez que o Bolsonaro conseguiu colocar mais de 1.000 motos foi numa motociata que ele fez em São Paulo, que ele falou que tinha 1 milhão. Lembra disso? Aí em Santos, o quê? Tinha 150 motos, era muito. Eu acho que tinham ali entre 70 e 80 motos pro Bolsonaro. É capaz de ter menos. Em Santos. Santos deu 74% dos votos ao demônio em 2018. Santos, para você ver, Santos era um dos exemplos onde o bolsonarismo mais crescia. Santos é um lugar que tem pessoas com poder aquisitivo mais alto comparado a outras cidades do Brasil. É uma das cidades com poder aquisitivo mais alto no Brasil. É uma cidade onde tem muitos aposentados, que é um povo, as tias do Zap, né? Que vota muito no Bolsonaro, e mesmo assim tem uma chance gigantesca do Lula ganhar do Bolsonaro de lavada em Santos agora. Inclusive, quando eu ainda era candidato, antes de eu tirar minha candidatura a deputado, teve uma pesquisa lá em Santos para deputado,
Isso foi o quê? Faz poucas semanas, foi logo no dia, foi no dia em que eu gravei o vídeo aqui falando que não era mais candidato. Teve uma pesquisa para deputado lá em Santos, e para deputado a pesquisa é espontânea, né? Você não vê muito pesquisa para deputado, porque são muitos candidatos. Não dá para colocar ali uma pesquisa estimulada. E eu fui um dos mais citados. Eu fui citado em Santos. E quando eu fui citado em Santos, eu falei, meu, é um lugar que só tem bolsominion. Eu jamais imaginaria que eu, Thiago, seria citado em Santos, para você ver. Como a candidatura minha estava forte, infelizmente me passaram uma rasteira bem passada. Mas isso será resolvido mais para frente. E aí, em Santos, você vê que o petismo está crescendo e o antibolsonarismo está crescendo. O antibolsonarismo crescendo, o lulismo acaba crescendo junto. E aí o Bolsonaro não consegue emplacar em Santos. Aí depois, para piorar, um dos maiores porta-vozes do bolsonarismo, eu nem sabia que ele ainda existia, que é o Milton Neves. Ele é cancelado, e quando ele é cancelado, todo mundo começa a criticar o Bolsonaro. E é lembrar do fato de que, olha, machista, tinha que ser bolsominion. Aí pronto, aí já atrela. Justo no dia em que o Bolsonaro cria um fato positivo entre fãs de futebol, o Milton Neves cria um mega fato negativo entre fãs de futebol pro Bolsonaro, associando a imagem de um bolsonarista com machismo. Tudo que o Bolsonaro não queria. O Milton Neves fez um post, eu repito aqui, erotizando lá uma jogadora de futebol feminino. Eu vou falar, todas as associações que eu já tive contato de desportistas femininas, elas lutam contra a erotização. As mulheres que estão em qualquer esporte, seja futebol, seja basquete, seja ginástica olímpica, elas não estão ali para serem vistas como um pedaço de carne. Elas estão ali para competir e para ganhar das suas adversárias. Então toda vez que se faz uma analogia, olha só que gata, agora eu vou assistir futebol, porque olha só que gata, nossa, olha só. Toda vez que é feita uma analogia assim, você está diminuindo, diminuindo a qualidade técnica, a qualidade da jogadora e falando, só tô assistindo porque você é um pedaço de carne. Eu gosto de olhar para pedaços de carne. É isso. Isso é extremamente maléfico para o esporte feminino, é um desserviço enorme. Aí, feito esse desserviço por alguém que tem um alcance gigantesco, que tem programa de TV, programa de TV que tá patinando na audiência, como todos os bolsonaristas, como o Milton Neves, aí vai pro beleléu. E o Milton Neves aí teve artigo na Folha sobre isso, no UOL, teve artigo teve um lá, Gazeta Esportiva, se eu não me engano, também, vários veículos, tanto esportivos como não esportivos, criticando o Bolsonaro. Aliás, o Milton Neves me bloqueou no Twitter, eu nem sabia que ele tinha Twitter. Eu fiquei sabendo que ele estava cancelado, porque todo mundo falando de Milton Neves, eu falei, o que fez o Milton Neves? Eu não achava o que ele fez. Aí eu dei um Google, né? Qual o Twitter do Milton Neves, né? Ele tem Twitter? Não sabia que tinha. Cliquei lá, tô bloqueado. Eu nunca interagi com o Milton Neves. Nunca. Nunca curti, nunca comentei, nem sabia que tinha Twitter. O cara me bloqueou. Você percebe que você tá incomodando quando o Bolsonaro te bloqueia, sem você nunca ter falado com ele. Quer dizer, chegou alguma coisa minha a ele, ele viu e falou, esse cara aqui eu vou bloquear, não quero mais. Bolsonaro sentiu. Assim como o Tico Santa Cruz. Nunca interagi com ele. Era cirista, né? Agora ele veio pro lado certo. Mas ainda fala que, não, mas o Ciro daqui 4 anos. O Ciro nunca. Mas o Tico Santa Cruz, que era o cirista mais convicto de todos e o mais agressivo de todos, o Tico Santa Cruz me bloqueou. Nunca falei com ele. Tô bloqueado. Nunca. Comentou lá? Não. Mas bloquear me bloqueou, porque alguma coisa chegou lá, ele viu e falou, não, tá falando verdade sobre o Ciro Gomes? Não quero ler. Tava numa época que não queria ler verdade sobre o Ciro Gomes. Agora, provavelmente, se chegasse o mesmo post, não sei qual foi, que chegou pro Tico Santa Cruz que o fez me bloquear, talvez hoje ele faria, tem razão, Thiago, tem razão, vou te seguir. Pelo menos antes tarde do que nunca. Não só o Tico, como vários outros. Muita gente apoiou o golpe contra Dilma e hoje tá do lado certo. A gente recebe a todos de braços abertos. Só não pode ter braços abertos com traidores, com gente assim que apunhala pelas costas. Braço aberto para apoio eleitoral é uma coisa, assim, falar, colocar no governo é outra, e isso é o que esperamos que o Lula não faça a partir do ano que vem. E o Lula já falou que não fará. O Lula sabe muito bem, é por isso que você vê, tem alguns estados que tem alguns traidores que tentam associar a imagem deles ao Lula. E o Lula fala claramente, o meu candidato é outro. O candidato é outro, não os traidores, que ele não vai colocar traidor no governo dele. Agora, a ver o que acontece aí, tá aí, murchando o Bolsonaro no fim da campanha. Peço a sua inscrição no canal. Falou.